Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vanice Pereira de Freitas. Trabalharemos a disciplina Introdução Histórica do Mobiliário, Desenho Técnico de Mobiliário e Ergonomia e Conforto aplicado ao mobiliário. Esse conteúdo será dividido em 6 videoaulas, onde abordaremos a introdução histórica do mobiliário, passando pelos pontos mais pertinentes ao nosso estudo. E também discutiremos sobre ergonomia e o conforto aplicado ao mobiliário, para que nas nossas últimas videoaulas possamos focar no desenho técnico do mobiliário, em seus conceitos e práticas. As atividades que faremos ao longo dessa disciplina serão um trabalho em equipe a ser desenvolvido em sala de aula, uma atividade prática individual, serão distribuídos também pontos de participação em sala, portanto fiquem atentos às orientações, discutam sobre os assuntos, tragam curiosidades e vamos participar ativamente. Vocês também farão uma autoavaliação, que deve ser realizada no ambiente virtual de aprendizagem, e finalizando com a nossa avaliação presencial. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvida para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Estarei à disposição para todo esclarecimento que se fizer necessário. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é importante que vocês leiam o material disponibilizado na nossa sala. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o histórico do mobiliário. É sempre possível apreciar uma decoração bem-sucedida. Tenho certeza que vocês já se depararam com várias situações em que pararam para observar a decoração de um ambiente e principalmente os designs de móveis. Isso acontece ainda que não saibamos o período a quem pertencem os móveis nela incluídos. Da mesma forma que se pode ouvir um concerto sem que se saiba distinguir os diversos instrumentos que compõem a orquestra. Porém, a música terá um sentido diferente e mais profundo quando se conhece algo sobre os instrumentos que a reproduzem. Pela mesma razão, se aprendermos a reconhecer os diferentes estilos de mobiliário, a decoração de interiores passará a ter para nós um maior significado. O conhecimento do móvel antigo permite-nos considerar cada estilo, o seu histórico, não apenas como algo isolado, mas sim como uma fase do desenvolvimento do gosto da decoração. A história do mobiliário nos mostra que cada um dos seus estilos surgiu como uma consequência natural daquele que esteve no auge antes e foi seu antecessor. A evolução desse caráter estético está diretamente relacionada com as modificações das técnicas de produção. Deste modo, os criadores de móveis preocupam-se constantemente em harmonizar as formas com os materiais e técnicas disponíveis para as adaptar às necessidades da vida cotidiana. Vemos assim que a seleção das matérias-primas é constantemente determinada pelas condições locais ou por um contexto econômico particular. Por exemplo, as marcenarias do século XVII estavam instaladas principalmente nos pontos onde descarregavam os navios que transportavam as madeiras exóticas. Através dos séculos, os móveis vão se adaptando também aos costumes. Nos princípios do século XVIII, os braços das cadeiras encurvam-se não para acompanhar a linha das pernas, mas para evitar que se enrugasse os volumosos vestidos impostos pela moda da época. As formas ogivais, que são marca do estilo gótico, não foram criadas por um mero capricho da nobreza. Eram a personificação do forte sentimento religioso que tomou conta da Europa no século XI, como podemos perceber nas seguintes imagens. Aqui nós podemos observar
uma cadeira do século XVIII, em que, como foi falado, os braços têm formas mais circulares e as suas pernas também, para que os vestidos eles não se enrugassem, porque naquela época as roupas eram muito volumosas. Então, para uma questão de estética, essas cadeiras elas possuem esse diferencial, estão se adaptaram ao costume daquela época. Como foi falado dos arcos ogivais do estilo gótico, eles são nós podemos perceber nesses encontros. Os arcos ogivais, eles são essas formas que se encontram e são características do estilo gótico. O estilo gótico ele tem essa característica porque naquela época se tinha um forte sentimento religioso. Então é um estilo marcado pela verticalidade. E até mesmo os arcos que antes eram arredondados, eles têm essa questão de ser um formato como de seta. E assim, em resposta aos grandes momentos históricos que nascem os estilos, variando de acordo com a evolução da técnica e as condições geográficas de cada país. As formas de ambientação que conhecemos, clean, contemporânea, étnica e outras, podem ser classificadas como tendências. Acrescente a elas o seu tom pessoal, misture e use na criação dos desenhos de móveis. Aqui nós vemos a cronologia. Eu achei importante colocar para vocês essa cronologia para que tivéssemos uma noção maior de em que época aconteceu cada estilo. O estilo Renascimento, ele aconteceu na época de 1600. Quando chegamos até o ano 1650, já entramos na fase do estilo Barroco. O estilo Barroco ele perdura de 1650 até o ano de 1700, onde nós encontramos o Rococó. O Rococó e o Barroco eles são estilos muito parecidos. Porém, o Rococó ele é um estilo um pouco mais leve, as formas têm mais dourado e aí tem formas em formatos mais de arabescos, coisas que não encontramos no estilo Barroco. Em 1750, nós já iniciamos o estilo neoclássico, que já é um estilo que retoma um pouco as formas mais limpas, as formas mais retas, aquele estilo clássico mesmo que nós encontramos até os dias atuais. E de 1750 até 1800, durou esse estilo. E em 1800 nós iniciamos com o estilo Império, que é um estilo que remete mais às questões do Império mesmo, relembrando aí as questões do Império Romano, dos imperadores, dos Luís IV, Luís VI e por aí vai. Até 1850 nós tivemos esse período. De 1850, nós iniciamos o Romantismo, que é um período marcado por formas que realmente inspiram essa questão mais romântica. O branco ele é representado de uma forma muito forte. Até hoje, nos estilos dos decoradores, os designers, eles gostam de utilizar esse estilo, porque é um estilo que tem muito a ver com também com a nossa contemporaneidade. Em 1900, nós começamos o tempo moderno. Nessa fase, o tempo moderno, nós já começamos a entrar no estilo mais atual, que é o que nós conhecemos. 1900, eu creio que vocês já haviam nascido nessa época. Então, vão se lembrar com mais facilidade de como que são esses móveis produzidos. E em 1950, nós iniciamos o estilo contemporâneo. É o estilo que estamos até os dias de hoje. Se vocês prestarem atenção, nós temos um intervalo aproximadamente de 50 anos entre cada estilo. Esse é o intervalo em que dura o nascimento desse estilo. Aos finais dos anos de 1640, são o período de transição entre um estilo e outro. Sempre os últimos anos de um estilo
é o período em que ele vai ser esse período transitório. Agora falaremos dos estilos da antiguidade, fazendo um percurso histórico de alguns estilos e suas características pertinentes ao mobiliário. Começaremos com o estilo egípcio, no período de 3000 a 200 a.C. Os egípcios apresentavam uma construção hábil e decorada, com a riqueza de material e design. As cadeiras mais antigas eram os bancos desmontáveis com suporte em X. O assento de madeira, couro ou junco e os suportes imitavam patas de animais. O hábito de sentar de pernas cruzadas dos egípcios fez com que os modelos tivessem pouca altura. Posteriormente, as cadeiras foram trabalhadas com cabeças de leão e touro e tinham um espaldar maciço. Os braços dos tronos mostravam leões ou cisnes. Já no estilo grego, de 1200 a.C. até o fim de seu auge, em 323 a.C., as primeiras lições de arte vieram dos egípcios. A região contava com rico material de construção, como o mármore, rendendo a maior produção de arte que o mundo já viu. Bronze, ferro, madeira, entalhes e incrustações em ouro, prata e marfim também estavam presentes na decoração do mobiliário. As cadeiras também foram utilizadas pelos gregos, que criaram adifos, modelo sem espaldar e com suportes cilíndricos, e a mais comum chamada de clismos, com pernas e encostos curvos, como podemos observar na seguinte imagem. Essa aqui é a Gifros. Como dito anteriormente, ela não tem escoro, que é o que chamamos de espaldar, e nem nenhum suporte para os braços. Se ela fosse feita atualmente, diríamos que é uma banqueta. Vocês podem perceber que o suporte dela tem um formato de X. Essa foi uma das principais cadeiras produzidas pelos egípcios. Agora nós também podemos ver e perceber a cadeira clismos, que ela faz parte desse mobiliário grego. Ela é elegante, de belas proporções, e já essa cadeira, ela tem o espaldar, e ela contém também pés curvos e assento trançado. A preocupação com a acomodação dos pés, bancos e camas com apoio para os pés. Essa cadeira é uma cadeira que já visava um maior conforto. E diferente da Gifros, ela tem um encosto, o espaldar, que ele é arredondado, proporcionando uma acomodação maior de quem a fosse utilizar. Os gregos eles tinham muito essa preocupação para o apoio dos pés, para que obtivessem esse descanso. Aqui nós podemos ver melhor a cadeira clismos. Tinham os escritos na língua grega, não sei dizer o que está escrito no espaldar dessa cadeira, infelizmente, mas é uma cadeira que ela visa visivelmente um maior conforto. E o assento dela é um assento todo trançado. É um assento que era feito artesanalmente. Todas essas cadeiras naquela época, vale ressaltar que não tinham esse processo industrial que temos hoje. Eram cadeiras e móveis diversos que eram produzidos de uma forma inteiramente artesanal. O estilo romano teve início em 200 anos antes de Cristo e buscou inspiração nos gregos, que nós acabamos de ver. Com suas conquistas e vitórias, os romanos formam a arte nacional luxuosa, realista e monumental.
As cadeiras apresentavam um encosto curvo, lembrando bastante as gregas, sendo mais pesadas em estrutura e ornamento. Tamburetes e banquinhos em X também eram usados. Mas o mobiliário mais importante da época eram as camas, onde os romanos passavam a maior parte do tempo reclinados, lendo, conversando, comendo ou dormindo. Já na Idade Média, encontramos o estilo românico. No mundo românico, a guerra e a caça fizeram da vida ao ar livre a principal ocupação das elites, e do aconchego do lar, um mundo desconhecido. Sem cenário, a presença do móvel reduzia-se ao essencial, orientando-se estes mais para a sua função que para a decoração. Por toda a Europa eram fabricados móveis em castanho, pesados, sólidos e sóbrios, segundo a lição da própria arquitetura, utilizando a técnica oriental de construir a peça através de encaixes, sem utilizar um único prego. As cadeiras eram raras e para personagens importantes. Duas ilhargas reforçadas em X, por vezes ligadas a um estrado. As mesas são peças simples e robustas, reproduzindo-se por vezes, há largos tempos colocados sobre sólidos cavaletes. Não restam, como acontece também no período seguinte, exemplares dessas peças, só a pintura, iluminuras e tábuas de cenas religiosas. Salvou o que as guerras e a catástrofes destruíram por completo. Já o estilo gótico é marcado por formas ogivais, como já vimos anteriormente nesta aula. O gótico monopolizou as atividades artísticas da Europa, principalmente na França e na Alemanha, do século XII ao século XV, quando se deu espaço ao Renascimento. No mobiliário, reduzem-se os temas religiosos com estruturas que parecem buscar o céu. Raríssimos exemplares restam desse trabalho artesanal, de madeiras entalhadas, tapeçarias de sedas e principalmente metais caprichosamente trabalhados. Os móveis de assento eram sobretudo constituídos por bancos, mochos ou tamboretes, arcas e almofadas. No século XIV e XV, as cadeiras não eram frequentes, não sendo também numerosas no século XVI. Como nos armários, aparece já a decoração com medalhões, substituindo a decoração ogival, diretamente inspirada na arquitetura. Como tema decorativo, também com origem no período gótico, surgiram os painéis entalhados, em forma de pergaminho ou panos pregueados, que continuaram a aparecer no século XVI. O aparador corresponde ao gosto nascente de um aparato doméstico que, uma época mais estável e mais econômica, mais rendosa, começaram a impor. Trata-se de um móvel de luxo, com várias ordens de prateleiras. As mesas, com tampo poligonal ou retangular, apresentavam-se ligadas a uma régua. Os leitos são retratados com espaldares altos, em pinturas da época. Por serem altos, necessitavam frequentemente de um estrado colocado ao lado, como degrau. No Renascimento, o mobiliário se funde ao racionalismo da época, e o móvel renascentista, que se personaliza no século XVI, teve sua origem na Itália e caracteriza-se pela dependência da arquitetura e pela inspiração na arte clássica. Na maioria dos painéis são fabricados móveis subordinados a uma falsa ideia de monumentalidade e pesados, com excessos de entalhes geométricos e sem grande variedade de formas. Predominam as linhas e os planos horizontais, em contraste com a verticalidade do móvel gótico. A madeira normalmente utilizada é a nogueira,
consistindo o acabamento dos móveis num polimento com azeite e cera dissolvida em essência de terebentina ou água rasa. Na França, no século XV, o mobiliário apresenta ainda uma estrutura medieval, apenas com ornamentação de influência renascentista. Essa influência alcançou caráter nacional somente no século XVI, com o estilo denominado Henrique IV, cujos móveis, tratados como autênticos edifícios, são formados por complexas molduras, colunas e pilastras, que delimitam uma série de nichos, conchas, tampos finamente ornamentados com entalhamento de difícil elaboração. No final dessa época, surge o mobiliário de estilo Luís XIII, que impõe o torneado em forma de espiral, de rosário ou de balaústre. Esse estilo caracteriza-se também pelo aparecimento repetido de um ornamento em forma de ponta de diamante, especialmente nas almofadas, combinando com figuras geométricas e pela introdução de formas acolchoadas nos assentos. O estilo Luís XIII corresponde ao período de transição entre o Renascimento e o Barroco. É nessa época que nasce, na realidade, a marcenaria, precisamente na França, quando a madeira de carvalho passa a ser substituída pela de nogueira ou por madeiras preciosas como o ébano. Podemos também falar do barroco, que em termos gerais será barroca toda obra de arte em que predomine o gosto pelo movimento de massas desproporcionadas e de formas irregulares, a oposição entre luz e sombra, a busca da ênfase e da criação de efeitos de surpresa. No âmbito do mobiliário, todos esses condicionamentos se traduzirão simplesmente numa concepção exageradamente ornamental. Certos móveis italianos e espanhóis de estilo barroco adquirem uma aplicação destes princípios, um aspecto quase extravagante, pois a sua exagerada ornamentação anula todo o caráter utilitário. No estilo Luís XIV, na França, vai nortear o estilo barroco. Esse estilo é a clara expressão da vontade do rei. O mobiliário sujeito, neste sentido, à mesma influência autoritária sofrida pela política interna e externa do reino, ou pela atividade dos atores, poetas e pintores. Para Luís XIV, tudo deve servir para a glória do Estado e contribuir para o esplendor do reino e da sua própria pessoa. O móvel Luís XIV caracteriza-se bastante pelas amplas dimensões de suntuosidade e simetria. A madeira mais utilizada é a nogueira, com acabamentos dourados ou natural. Os móveis mais característicos são, como sempre, os móveis de assento, cuja altura não excede 45 centímetros. O cadeirão apresenta um espaldar alto, estofado e ligeiramente curvado para trás, com os braços de madeira, sem estofos e encurvados, e apoiam-se sobre as pernas dianteiras, como podemos observar nas seguintes imagens. Todos estes móveis que estamos vendo aqui pertencem ao estilo Luís XIV. Essa cadeira é a que eu acabei de mencionar, que não passa de 45 centímetros, e ela tem um espaldar extremamente alto. Ao mesmo tempo, é um espaldar estofado, como se pode perceber. Ela é extremamente acolchoada também no local do assento, e o detalhamento dela é muito rico, ela é muito detalhada nesse sentido. Nós temos também as mesas, que são as mesas pequenas. Elas são um pouco mais estreitas, mas também podemos perceber o formato, que é um formato que se entrelaça, e o profundo detalhamento.
As estruturas representam uma grande mobilidade de linhas em forma de S, alongado. As travessas têm de início a forma de H, para se cruzarem depois em X, curvarem-se ligeiramente e terminarem com remate de talha no seu cruzamento. Então aqui nós podemos perceber a leveza do formato das ondulações nas pernas, as que possuem um formato de H e que se encontram em um formato de X. Esses são os móveis Luís XIV. E nós ainda temos mais uma amostra desse móvel no próximo slide, que é essa mesa, em que nós podemos perceber muito melhor o que foi descrito no último slide. O encontro em X, na base dessa escrivaninha, e as formas em S, nas suas pernas. São móveis extremamente detalhados, são móveis muito dourados, que têm muito detalhamentos e que verdadeiramente representam a glória do Estado, como Luís XIV queria. Enquanto isso, observamos também o estilo rococó. Observamos um estilo mais decorativo que arquitetônico e muito mais homogêneo que o barroco. O representante desse estilo se trata do rei Luís XV. Os móveis de assento diversificam-se e tornam mais leves. Os espaldares dos caldeirões, que ainda eram altos durante a regência, tornam-se mais baixos e as braçadas destes móveis se encurvam. A cômoda é o móvel mais característico do século. O estilo sobressai especialmente em móveis de pequenas dimensões. Cria mesinhas para diversos usos que apresentam gavetas e podem ser acrescentadas mediante partes de móveis que se erguem ou abaixam e tampos suplementares. São utilizadas em diferentes combinações conforme são destinadas. Para o café, a escrita, o penteado, os trabalhos femininos, os jogos, predominam conchas recortadas ou perfuradas, flores estilizadas, folhas de acanto recortadas, misturadas com louros e juncos, temas orientais e exóticos, e motivos de caça, música e amor, como podemos observar os detalhes a seguir. Bem, todas essas cadeiras aqui pertencem ao estilo rococó. Como já foi dito anteriormente, são móveis mais leves, são móveis mais harmônicos e mais homogêneos. Enquanto no barroco nós temos móveis que se predominam pela extrema oposição de luz e sombra e com formas exageradas, no rococó nós vamos ter um móvel leve, harmônico. Vão aparecer muitas cadeiras com essa tonalidade branca, que por si só uma tonalidade leve, clara. O rococó, ele traz também muito do dourado. No entanto, nada de tão exagerado quanto no barroco. A curva do rococó, os ornamentos leves e a graça desse estilo triunfam sem encontrar oposição. Então nós podemos observar bastante os detalhes, as formas ondulares, as usas de estampas listradas, ou até mesmo cadeiras homogêneas em suas cores. Também encontramos esse tipo de composição, uma cadeira com uma cor, mas com um detalhe dourado. Este é o rococó, algo leve, mas ao mesmo tempo sofisticado e limpo. Encontramos muitas estampas, como dissemos também, com folhas. Vocês podem observar nessa imagem, uma estampa mais floral, algo que transmite uma certa alegria, tem uma mistura de muita cor, muita luz,
mas não é algo tão exagerado quanto o barroco. No entanto, temos também o estilo neoclássico. Enquanto o estilo rococó baseava especialmente nas expressões plásticas concebidas, pelo contrário, o estilo neoclássico terá uma origem completamente diferente, resultando no final de uma série de pesquisas históricas e arqueológicas. Graças a algumas publicações sobre a arte antiga, arquitetos e decoradores conheceram as belezas da antiguidade clássica, tornando-se seus apreciadores, e deixaram de utilizar as linhas curvas do rococó para se inspirarem desde então nas linhas retas da arte clássica. O móvel neoclássico ele apresenta 3 fases. Na primeira, é imposto pela classe alta intelectual, apresentando estilo leve e elegante, de acordo com o requinte da sociedade do século XVIII. Na segunda, converte-se no estilo pesado e cheio de aparatos, que corresponde à época do Império. Já na terceira, é influenciado pela crescente industrialização, conservando ainda a sua inspiração clássica e dando origem ao estilo restauração, que irá transformar-se pouco a pouco para se tornar simplesmente confortável. Antecipadamente, de acordo com as alterações sociais do século XIX, que irão fazer do móvel moderno um objeto funcional e não apenas uma peça de arte. E lá vamos para mais um Luís, agora o estilo Luís XVI. Nele, a estrutura dos móveis de assento, desde reconhecer-se facilmente para os seus construtores, coloca um cubo de madeira entalhada, sublinhado no local em que as pernas se unem, no aro ao assento. As pernas anteriores são sempre direitas e geralmente estriadas, enquanto que as posteriores são geralmente inclinadas para trás. Os braços encontram-se na vertical e as pernas dianteiras e o assento quadrado, ovalado à frente ou redondo e sempre estofado. Os espaldares, também estofados, apresentam formas múltiplas, quadrada, retangular, redonda, em medalhão, escudo e chapéu de cogumelo. Já as mesas, pequenas, são em grande número e apresentam tampos de mármore, ou mesmo de porcelana, quadrados, retangulares, circulares, ovais ou em forma de rim. Os elementos mais característicos do estilo Luís XVI são apresentados pelas pernas dos móveis, de assento e de outros móveis, que podem ser de seção circular, quadrada ou hexagonal, mas delgadas na parte inferior e entalhadas com estrias retas ou em espiral. Os motivos decorativos do estilo Luís XVI são representados por grinaldas de flores, pilastras arquitetônicas, medalhões ovais enfeitados com faixas, rostos de mulheres e crianças, com muita frequência, como podemos perceber nas seguintes imagens. O estilo Luís XVI, por simples repetições lineares de elementos clássicos, nós, corações, flores, listras estreitas e rolos de faixas. Essa cadeira aqui já é uma cadeira do estilo Luís XVI. É uma cadeira em que, como dissemos, tanto o estofado quanto o espaldar são acolchoados. Podemos perceber também o acolchoamento aqui, onde seria o local de descanso para os braços. São cadeiras douradas, são cadeiras que têm essas repetições de corações, de folhas, de flores. É uma marca desse estilo, é uma marca desse Luís, digamos assim. Aqui nós podemos perceber outros exemplos do estilo Luís XVI. Percebemos a presença de listras, como foi falado, os entalhes decorativos em nós, corações, folhas, e essas ondulações ainda persistem nos escuros. Aqui temos
estampas que podemos perceber a presença de folhas e são sempre cores mais vibrantes, mais alegres. E essas cadeiras, esse conjunto de mesas e cadeiras é um conjunto que não é feito naquela época, mas é um conjunto que tem as características. É algo feito nos dias atuais em que se remete ao estilo Luís XVI.